Salve pessoal, muito boa tarde. No ar a partir de agora, aqui na tela da Band e também no YouTube, os donos da bola. Nesta quinta-feira, um dia após a grande vitória do Internacional. Foi jogo duro, foi jogo difícil, contra adversário que está lutando pelo título brasileiro. Vitória importantíssima, importantíssima. Tinha razão o Roger, era importante aproveitar o novo momento do Inter e agora confirmar. Já na próxima rodada, contra o Cuiabá, para aí sim o Internacional se consolidar e mostrar para o seu torcedor que é candidato sim a, quem sabe, uma vaga na Libertadores da América. Falaremos muito sobre a vitória do Internacional sobre o Fortaleza ontem no estádio Beira-Rio. Aliás, parabéns ao torcedor colorado que foi ao Beira-Rio. Primeiro, parabéns por ter ido e por ter entendido o jogo, que era fundamental o apoio do torcedor ao time do técnico Roger Machado. Falaremos sobre o Grêmio, né? Renato Portaluppi, será que vai promover algumas mudanças táticas no time do Grêmio para o jogo do final de semana, domingo, dia do aniversário do Grêmio, jogo contra o Bragantino e o Keylor Navas, hein? Será que vai ser goleiro do Grêmio? Meu Deus. Tudo isso e muito mais a partir de agora para vocês. Na tela, enquete, daquele jeito, Ribeirinho, tá? Direta, objetiva, pipoqueiros não tem vez. Pipoqueiros não tem vez. O Inter vai disputar a Libertadores em 2025? Que legal, caralho. Tu quer uma resposta diferente? Pedro Espinosa realmente não acredita. Resolvemos colocar uma pergunta óbvia hoje. Não, tu quer uma resposta diferente? Já tá lá. Já tá lá. Já tá lá. Ô, Felipe Gamba. É forte, essa é forte. Fazer uma sugestão. Já tá lá, é forte. Fazer uma sugestão aos cabeças pensantes de KTO. KTO.com, criem para ontem uma aba com a seguinte nomenclatura. Ribeiro sabe tudo. Bota lá a aba, Ribeiro sabe tudo. Porque ali é o palpite certeiro ali que tu vai ganhar um pilinha maneiro. Sabe por quê? Porque... Não, mas que parceria com o Ribeirinho, que parceria. Porque tu tinha... Eu já não concordo que é o Ribeiro sabe tudo. Porque tu tinhas absoluta razão. Eu falei que ia acontecer. Absoluta razão. Absoluta razão. Mas foi assim, ó. Absoluta foi uma razão. Bruno Soares, avalanche. chegamos a uma certeza na abertura do programa. Nem Ribeiro Neto, nem Pedro Espinosa assistiram Não, a óbvio, Internacional 2 não Fortaleza. eu tenho ontem à certeza noite que no estádio assisti. Beira-Rio. Eu assisti. Certeza. Qual foi a série? Qual foi a série que tu assistiu? Eu assisti. O que tu assistiu? Ribeiro Neto, qual foi o filmezinho? Olha só. Naninha do Ribeirinho ontem, foi isso? Não, primeiro que o jogo é 7h30, então não tem como. Tá? E aliás, não viram o jogo ontem É. e não viram nenhum jogo do Fortaleza no ano. Deixa eu dizer Segue pra sem ver o vocês, Fortaleza. vitória ao natural. Primeiro, Eles querem me enlouquecer. Eu quero dizer, muito obrigado, Pedro. Tu é uma pessoa realmente consciente. Eu agradeço pela tua humildade. Porque eu sei que é difícil para os outros, que o umbigo é maior do que o cérebro, entendeu? Nossa, de reconhecer quando o colega acerta. E eu disse para vocês claramente, o Inter ontem, em 30 minutos, deu uma aula no Fortaleza, coitadinho. Que é um time bem treinado, tem alguns bons valores, mas é um time que está de aniversário lá no topo da tabela. O Inter é muito mais time. Aliás, era para ter sido 2-0, não fosse o Inter dar, porque o Inter teve que dar o gol pro Fortaleza. Entregar praticamente. Entregar, Né? Isso. senão ia ser um passeio, sabe? E isso é um elogio ao Inter, é um elogio ao Roger. Agora, quando tu pega um time mais fraco, tu tem que atropelar. Parabéns ao Internacional. Eu definitivamente estou vendo outro esporte. Vamos lá, para a nossa central. Nicole Ovic, por gentileza, que disse Roger Machado sobre a vitória do Inter ontem 2-1 sobre o Fortaleza. Aliás, Nicole, a senhora como integrante desse programa, o Inter vai para a Libertadores 2025, sim ou não? Boa tarde, Nicole. Boa tarde, Gamba, para ti e para todos que estão acompanhando os donos da bola. Sim, eu acho que o Inter vai para a Libertadores de 2025. Mas vamos falar sobre o técnico Roger Machado, que falou sobre a utilização dos 3 meias ontem, que acabou dando muito certo. E ele falou sobre essa escolha e se isso pode ter uma continuidade no time colorado. Vamos ouvir o técnico. Em algum momento perguntado, né, da questão da utilização dos 3 meias, eu até afirmei que talvez eu devesse ter que escolher 2, né? Mas hoje o jogo mostrou que é possível, né? Você criar outro tipo de dinâmica, ou a dinâmica acontecer, né? Na verdade, a gente trabalha a formação em base da equipe, mas o que as conexões e a combinação da característica de determinados jogadores de um setor, ela pode te dar algo que ela te surpreende, né? E no caso de hoje, né, surpreendeu positivamente. Muito bem. Aliás, foi mais uma excelente entrevista. Vou te contar. Salva de palmas a Regina Lima. Né?
Visita ilustre do dia aqui no nosso estúdio do Donos, na tela para vocês. Inter vencendo a terceira seguida no Campeonato Brasileiro. Internacional fazendo o Beira-Rio de novo voltar a ser aquele fator preponderante. O Beira voltando a rugir, meu caro Bruno Gambetta, Soares. eu quero aqui salientar a vitória do Inter, pela atuação do Inter, pelos méritos do Inter e não pelos deméritos que alguns entendem que o Fortaleza tem ou teve no jogo de ontem. O senhor quer dar nomes? A audiência é inteligente, ela tem acompanhado o programa. O Internacional ontem conseguiu encaixotar o Fortaleza no seu campo. Fortaleza, que era o vice-líder do campeonato, que vinha de uma sequência, tirando o jogo contra o Botafogo, que é o líder, sensacional. Um treinador que faz um trabalho a longo prazo, que é muito organizador de equipe, e o Inter foi muito superior, repito, pelos seus méritos. E aí quero elencar algumas coisas bem importantes. Superior. O Inter do técnico Eduardo Cudê não tinha bola aérea. O Inter do Roger tem bola aérea, defende bem e ataca bem. Ganhou o jogo também dessa forma ontem. O Inter do Roger tem Bernabei. E que jogada espetacular do Bernabei no primeiro gol marcado. O Alário foi abastecido, não ficou plantado, também foi uma boa notícia. Bruno Gomes foi um dos melhores em campo ao lado do Thiago Maia, que também fez uma partida espetacular. Então o Inter organizado faz com que as individualidades apareçam. Quando até o Roger imaginou que dos meias somente 2 poderiam jogar, o campo mostrou que os 3 podem jogar, e ele mesmo reconheceu isso depois do jogo, na entrevista coletiva. Porque tem organização, todo mundo sabe para onde tem que correr, todo mundo sabe onde tem que dar o passe para o colega, e dessa forma o Inter construiu uma vitória excelente, que coloca uma situação muito melhor na tabela de classificação, e eu não tenho dúvida nenhuma, respondendo a enquete, que o Inter estará na Copa Libertadores no ano que vem pelos seus méritos. Parabéns, Roger Machado, que ganhou desse Fortaleza, que sim, é muito forte. Não acredite, torcedor colorado, na tese do Ribeiro, que tenta diminuir o adversário para tirar os méritos do Internacional. Não, o Inter está melhorando muito por tudo que vem fazendo de correto nessa temporada a partir da chegada do Roger. O senhor está tentando tirar os méritos do Internacional, senhor Ribeiro Neto? Então tá. Então eu vou provar para vocês que quem viu o jogo fui eu. Vamos lá. E tu como um menino brilhante, um jornalista fantástico. Todo dia tu fala isso e depois me bate. Que tem, eu estou sabendo, um futuro maravilhoso. Isso aí já tem nome? Aí já é elucubração. Eu só já sei tem nome? Que as coisas acontecem na vida, tá? Então assim, ó, o Inter ontem, além de jogar, tudo que tu falaste está perfeito. O Inter jogou muito, cara. Tá bem. O Inter evoluiu como time, como futebol coletivo. O Inter é o Inter do Gabriel Carvalho, que é titular absoluto desse time. O Inter é o do Bernabei, que deu um up na lateral esquerda. O Cudê não botava o Bernabei, né? Só que o Internacional, e aí sim, por méritos do Roger, soube aproveitar, né? Inclusive, algumas... Para mim foi surpreendente, tá? Porque o Vojvoda é dito como um mago do treinador, né? Meu Deus do menos, céu. né, Ribeiro? Tá? É ruim, então. Primeiro, ele escalou mal o time, tá? Porque ao colocar o Pochettino no meio para tentar marcar o Fernando, foi um dos maiores fracassos. E quem observou bem, tu estava no estádio, tá? O Vojvoda desesperado, reservado, dizendo que tinha um buraco no meio, porque os volantes do Internacional saíam com a bola como queriam. Por quê? Porque ele abriu o Breno, abriu o outro menino lá, que eu sempre... o Pikachu, e o Pochettino fazendo um giro completamente perdido em campo. O Fortaleza melhora, não só porque o Inter, depois que faz o gol, arrefece, ele faz o Pochettino trabalhar onde ele sabe, que é na beirada, e traz o Pikachu para marcar o diagonal do Internacional. Aí ele consegue equilibrar um pouquinho, tanto que no final do primeiro tempo foi o Fortaleza criar a única chance de gol, a única, que foi numa jogada trabalhada pela ponta direita, tá? E porque o gol foi entregado pelo Inter. Uma bola aérea, de lado, o Inter entregou o gol. No segundo tempo, aí o Vojvoda, ele sublimou. Ele tirou o principal jogador do time, que é o Pochettino, ou estava sendo, que era o único capaz de fazer transição. E o time do Fortaleza morreu completamente. Ficou à mercê do Internacional. Que é verdade, não teve a mesma intensidade dos primeiros 30 minutos, mas jogou à vontade. E o segundo gol não ia demorar a sair como aconteceu. Então, parabéns ao Internacional,
soube ser bem melhor, porque é melhor do que o Fortaleza, e ponto final. O resto aqui é tudo blá blá blá, gente, com todo respeito. Alexandre Ernst, Internacional 2, Fortaleza 1. Eu tinha dito ontem que achava que esse jogo seria exatamente o atestado de maturidade do time do Roger, né? O jogo para dizer aqui viemos, né? O que o Inter ainda busca no Campeonato Brasileiro. Ontem, eu ouvindo o que o Bruno e o Ribeiro estão falando, eu vou destacar um pouco mais do que o Bruno disse. No seguinte sentido, o Ribeiro está correto que o Fortaleza errou bastante. O Ribeiro está correto. Obrigado, viu? Obrigado. Só que a grande questão que o Ribeiro diz em cima do erro do Fortaleza é o mérito do Roger. Eu falei, o Inter aproveitou. O Inter soube perfeito, aproveitar. porque o Roger que foi o responsável pelos erros do Fortaleza. Quando tem um buraco no meio campo, é porque o Roger espeta o Gabriel Carvalho na esquerda, o Roger espeta o Tabata na direita, e com isso dá uma amplitude de jogo para o time do Inter que faz com que faz. Não, é que quem analisa futebol sabe falar, né? Esse tipo de coisa. Claro. Aí a gente pega os volantes e eles abrem. Os volantes eles abrem e aí sim, o Thiago Maia vem com tudo, o Fernando vem com tudo pelo meio, o Alan Patrick jogando muita bola. Depois o Roger até, e eu acho que essa sonora que a gente traz do Roger, ela também é importantíssima. O Roger, ele se mostra um treinador que não é apegado às suas próprias convicções. Quando ele diz o seguinte, eu achava que teria de jogar com 2 meias em vez de 3. E hoje eu já vi que dá para jogar os 3. Claro. Então, ele... É o técnico que lê o campo. Exato. Ouve Esse o campo. é o ponto. É isso. Esse é o ponto. Isso. E aí, a partir da leitura do jogo... Não é porque, desculpa, Ernst, não é porque em algum momento ele disse que talvez os 3 não pudessem jogar juntos, que ele não pode mudar de ideia diante de um cenário que ele acabou de ver. Talvez... Isso é técnico maduro, não é técnico ortodoxo, como a gente está acostumado a acompanhar. Isso é mérito do é ser maleável. Maleável. E tem uma, né? Talvez contra um Flamengo, por exemplo, talvez ele não vá jogar com 3 meias, talvez ele vai jogar com 3 volantes. Daqui a pouco ele bota o Bruno Henrique ali para 3. Interessante isso, né? Para pegar e conter um pouco mais o meio-campo do Flamengo. Daqui a pouco tu tem uma qualidade um pouco melhor no teu adversário, tu vai mudar. Só que neste momento... É uma opção a mais que ele tem. É uma opção que ele tem. E tem que destacar uma questão, tá? Tem que destacar uma questão. O Inter foi superior, como disse o Bruno, fez o Fortaleza errar, como disse o Ribeiro, sem Borré, Valência, Wesley, tá? E se complicou um pouco no jogo numa falha do Antony, sem o Rocher. Tá? A gente tinha 4 jogadores importantíssimos fora do jogo de ontem no Beira-Rio. É inegável, tá? Inegável. Ou seja, que os 4 fazem muita falta. Atenção, parabéns, Ernst. Parabéns. A manchete de Alexandre Ernst é o seguinte: Inter com time misto atropela Fortaleza. É que na verdade, ou seja, assim, parabéns se ao fosse... Roger. Não, é que na verdade assim, Ribeiro, na dificuldade boa, que o Ribeiro tem, se cara. essa tua ironia, se isso não fosse ironia e não fosse tentar menosprezar o adversário, eu concordava contigo. Porque time misto a gente patrolou porque realmente o Inter jogou melhor que o Fortaleza. Mas por mérito do Inter, o Inter é melhor que o Fortaleza. O Inter é melhor que o Fortaleza. O Ribeiro é da tese que o Inter... O Inter é melhor que o Fortaleza, tá? E aqui tá falando uma pessoa que tá trazendo um atestado do temor que eu tinha. Tu achava o Inter melhor do que o Fortaleza antes do Roger chegar? Com certeza. Sim. Não, no papel, sim. No papel, sim. Mas é por isso que nós falamos ontem. O campo tá mostrando. Peraí. Mas é por isso que nós batemos essa tecla ontem. O papel não existe. O próprio Roger falou. Que vale. O próprio Roger falou. Se tu pegar um envelope no início do ano e olhar plantel por plantel, na questão só do papel e daqui a pouco do investimento, beleza, tu coloca lá o Flamengo em primeiro, o Botafogo... Futebol tu analisa o momento, desculpa. O que está acontecendo era o que eu temia quando o Roger assume a casa-mata do Internacional. Estou falando muito sério. O Roger ajeitou o Internacional. O Roger arrumou o Internacional e ele arruma de uma maneira que ele não fica dependente desses caras que o Alexandre citou. Ele arruma de uma maneira grupal, com consistência, que na medida que esses caras forem entrando, vai melhorar mais ainda. Destaque, esse é o problema dos gremistas. Gamba, 60 dias. É isso.
destaque para isso. Tu me ajuda trazendo esse número. 60 dias, né? 60 dias. Tu me ajuda trazendo esse número. Torcida do Internacional não vai gostar do que eu vou falar aqui. Tá? O Roger foi trazido num momento de extrema dificuldade, correto? Aí, Ribeiro, muitas correto? dificuldades. Foi trazido num momento de extrema dificuldade. Imensas dificuldades. Muito difícil, num momento de extrema dificuldade, tu conseguir implementar a tua ideia de jogo do dia para a noite, correto? Correto. Nesse aspecto, para o trabalho do Roger, foi positivo o Inter ter caído na Sul-Americana e da Copa do Brasil. Deu tempo. Sei, por mais paradoxal que possa parecer, tem tempo. Agora ele tem tempo para treinar e implementar a filosofia dele. E ele treina, né? Porque ele usa o treinamento para implementar e não treina, né? ele usa o treinamento para implementar a metodologia. Ele usa. O Roger não gosta muito de praia, parece, até onde eu sei. Não quero entrar nessa discussão de grenalizar isso ou aquilo. Eu quero dizer o seguinte. Não quero. Sabe por quê? Porque aí, de novo, a gente desmerece o Roger. Porque aqui a gente tem que olhar o seguinte. Primeiro, hoje o futebol é fundamental quem tem tempo para treinar. Sim. O Tite, a toda entrevista coletiva, reclama disso e chama o Tite de chorão, elenco milionário, como é que reclama do calendário? Porque ele não treina. O Dorival também não tem. Não treina, não tem como, só na conversa. Só na conversa o Roger não ia conseguir tirar da mentalidade dos jogadores do Inter o modelo Cudê e implementar o dele, impossível. Não, e pegando isso que tu tá dizendo, ontem o Roger contou Tinha modelo Cudê? Claro que tinha. Não, é que aí que tá. Ortodoxo. Não, é que aí que tá. O modelo Cudê, eu já disse aqui, o modelo Cudê, o Inter ia jogar contra o Barcelona, um clube do interior do estado, com todo respeito aos clubes do interior do estado, mas não dá pra comparar com o Barcelona. Esse é o problema, Bruno. Mas aí e que era tá. o mesmo Internacional. Mas eu vou discordar de ti. O Inter jogava da mesma forma. Todo mundo sabia. O Inter jogava assim, Bruno, 2 pontas, o losango no meio, 2 atacantes, sempre a mesma coisa. É possível elogiar o Roger sem desmerecer o Cudê. É possível. O cara não botava o Bernabé. O cara não botava o Bernabé. É possível não comparar. Gamba, ele não botava o Bernabé. O Roger disse ontem que o Bernabé é melhor que ele no ataque, cara. Porque, de novo, quando ele tu traz a Roger de comparação, disse mas ao mesmo tempo... Mas na mesma frase que tu está dizendo, da questão do Bernabé, ele também defende o Cudê. Na mesma frase. Mas se eu sou ele, eu não defenderia nunca, cara. Cara, nunca. Ontem... Cara, o Cudê é uma invenção, pelo amor de Deus. O Cudê é uma invenção. Ontem, eu estava em contato com os colorados e tal, lá no Beira-Rio, e muita gente dizendo, pô, Ernest, tu vê, perdemos tempo com o Cudê. Cara, cada qual no seu cada qual. Em um determinado momento, o Cudê foi importante. Chegamos à semifinal da Libertadores por 6 minutos, não disputamos um título de campeonato sul-americano. Então, assim, aproveita a vitória. Aproveita a vitória. Esquece se é o D'Alessandro do Roberto Melo, se é o Cudê do não sei quem, se é o Roger de não sei... Aproveita a vitória. Aproveita que um ano que estava esfacelado, um ano que praticamente estava todo mundo achando que o Inter estava de férias em junho, que o Inter ainda tem alguma pretensão agora no final do ano. Mas olha só, o Gamba usou uma palavra que é bem interessante, que é o seguinte, o Roger é maleável. O Roger é o treinador que não joga da mesma maneira, e como que eu avanço nesse sentido? Ontem ele não teve um jogador de velocidade. O Inter vinha jogando com o Wesley pelo lado e explorava as jogadas individuais. Não tem um jogador de velocidade, então eu vou jogar de outra maneira. Aproximação, combinação de jogadas, ultrapassagem. O Roger hoje ele não tem um zagueiro rápido para botar, então a defesa não joga com a linha alta, a defesa joga mais protegida. Eu poderia citar outros vários exemplos, porque o Roger ele muda muito e se adapta com o que ele tem na mão. E esse é um mérito muito importante dele. Ele é o adversário. Mas tá? em cima e monta por vezes o Inter de acordo com a característica em cima do conceito dele. É mérito. E em cima do conceito dele, Marjorie, do jogo apoiado. Quem é que sai do Grêmio? Nicole vai trazer detalhes sobre isso para nós. Nós não vamos falar mais do jogo do Inter? Falaremos em seguida. Porque eu tenho um assunto muito importante para falar aqui. Em seguida. Que eu estava vendo aqui o... Não, eu sei que tu vai fazer. Tá. Nicole Elvic, vamos lá. Jogadores que permanecem no Grêmio, jogadores da confiança do Renato, já projetando lá 2025, Nicole. Pois é, Felipe Gamba, o Grêmio pode ter 9 saídas no ano que vem, tá? 6 jogadores estão com contrato se encerrando no final de 2024 e 3 tem a questão do empréstimo, né? Se vai renovar o empréstimo ou não. Felipe Scheibe, o goleiro, tem o seu contrato encerrando no final do ano. O lateral Fábio, os zagueiros Jeromel e Rodrigo Caio, né? Jeromel que a tendência seja que se aposente no final da temporada. Rodrigo Caio foi uma aposta do técnico Renato Portaluppi, que acabou não dando muito certo até aqui, né? Ele tem jogado a Copa FGF para ganhar um pouco de tempo, né? De
minutagem com a camiseta do Grêmio. O lateral Reinaldo, que é um jogador de confiança do técnico Renato, e a permanência de Renato pode influenciar na permanência do lateral esquerdo no Grêmio. E Diego Costa, que também vai ser discutido, né, pela diretoria gremista se segue o ano que vem ou não. E os emprestados, né, do Queiroz, Soteldo e Rafael Cabral. Rafael Cabral, que também não teve uma boa passagem pelo Grêmio até aqui, né? A torcida gremista não gostou muito do goleiro até então. Do Queiroz não deve permanecer, a pedida é muito alta para o jogador seguir no Grêmio do ano que vem. E Soteldo, a diretoria gremista também discutirá se seguirá com ele ou não para o ano de 2025. Muito bem, Nicole. Vamos lá, Bruno Soares, vamos avançar um pouquinho nesse assunto aí, interessante. Vamos lá, porque assim, tem algumas questões que são importantes, né, que a Nicole destacou bem. Por exemplo, o Soteldo, tá? O Soteldo é um cara que teve um problema, na verdade no Santos teve algumas dificuldades. Ninguém nunca duvidou da qualidade do Soteldo, mas sabíamos, né, do extracampo, aqui no Grêmio teve um episódio, o Renato controlou bem, há o entendimento de que o Renato controla bem esse tipo de situação e essa do Soteldo é mais uma. A gente sabe que o Renato liga para os jogadores, convence os atletas, muitos infelizmente ou felizmente, depende do lado que a gente olhar, acabam vindo para o Grêmio por causa do Renato. Se olhar pelo lado positivo, eu vou pensar assim, o Renato ajuda o Grêmio a contratar jogadores que não viriam. Mas, por outro lado, o jogador está aqui pelo Renato e não pelo Grêmio. Se o Renato sair, o jogador não quer mais. Hoje tu poderia apontar quais jogadores estão no Grêmio eu diria que pelo Renato? O Reinaldo, por exemplo. Quem mais? O Rodrigo Caio. Quem mais? Aí teve que convencer a diretoria. Soteldo, Diego Costa. Soteldo, Diego Costa, o Renato ligou. Ontem, Rafael Cabral, o Renato ligou. Pedro, te dou a lista. Só que aí tem uma questão... O Pedro, Fábio. PP. Aqui, ó. E também tu pode considerar contratações. Diego Costa. Tu pode considerar contratações no sentido de renovações. Jeromel e Kahneman ficam no Grêmio também por causa do Renato. Também. O Jeromel tem contrato só até dezembro. Sim. Então, essas avaliações, elas passam pela permanência do Renato também. Vou adiante no debate. Avaliações, só para contar, dos dois lados. Não avaliação do clube e do atleta também. Perfeito. É que, dependendo da maneira como a gente conduz o debate, Ribeiro, isso é importante da narrativa, tá? Narrativa. É o recorte que comanda. Dependendo da forma como a gente conduz a narrativa... Aí o Joãozinho Bop vai lá, recorta e... Aí o Joãozinho Bop vai lá e diz, olha, eles estão dizendo o seguinte lá na Band, que se o Renato permanecer, todos esses jogadores vão permanecer. Não é isso. O que a gente está falando aqui é jogadores que foram indicados, avalizados por ele, Renato, que estão no elenco. Não significa que por terem sido avalizados pelo Renato, deram certo e vão permanecer. Não significa mas isso. É mais fácil pro Renato. Não é que aí a leitura é cômoda. Não é, vou dizer cômoda. o que é. O próprio Renato talvez seja o mais consciente de todos, porque está no dia a dia, e ele vê qual é o jogador que não deu a resposta. Eu sei disso, mas que precisa de novas áreas. Aí é o tipo de comprometimento. Tu quer ver? O Duqueiroz não vai ficar. Por quê? Por que ele não vai ficar? 6 milhões de euros. Porque os sinais já foram dados, tá? Ele não está jogando. O campo mostrou que ele não pode ficar. Não, mas aí é muito fácil. O Renato vai chegar pro Duqueiroz, meu bruxo, eu pedi pra tu vir, coisa e tal, mas tá muito caro, não tem condição. Não, Ribeiro não precisa, o jogador é o mais consciente disso. Sabe? E ele sabe que não vai ficar. Ele sabe que não deu certo. Não deu certo. A contratação do Duqueiroz me lembrou a contratação do Christian, o volante, lembra? Quando veio pro Grêmio. Lembra que ele jogou no Corinthians e tal? Sim. Cara, igualzinho, cara. Veio aqui, assim, não fez nada, entendeu? Aí eu vou entrar naquela do o engenheiro de obra pronta, né? Quando o Grêmio anunciou o Duqueiroz, boa parte da crônica... porque nós tínhamos a imagem do que ele era... E da imprensa, baita no negócio, Corinthians, uma baita promessa, sacada. Ganhou, quem queria o Duqueiroz também? O Grêmio ganhou a concorrência de tal time, o Vasco, né? Ganhou a concorrência do Vasco e tudo mais. O que o campo mostrou? Mas sabe uma coisa? Eu conversei com alguns colegas de São Paulo quando eu estive lá sobre o Duqueiroz. Com colegas de São Paulo? O Vessônio, o Ramiro também. O senhor não sabe, ele é o nosso repórter de rede. Por pouco tempo. Eu vou falar com a gente dele para saber como é que é isso aí mesmo. Mas assim, deixa eu te dizer uma coisa. Então são duas notícias. Não. Sim, nós temos muitas notícias. O Porvir Venturoso, gostou? Claro que gostei, adorei isso aí. O Porvir Venturoso e essa nova informação. Bonito isso aí, hein? Calma, o Ribeiro está se adiantando demais. Olha só, eu perguntei para ele sobre o Duqueiroz. Eu quero saber como é que tá, hein? Bruno, vocês estão me apavorando. Depois eu quero saber como é que tá o Piquet da Band lá no E tu que tá rindo aí, Carlinha, tu que tá rindo aí,
Tu tem parcela nisso, no pavor desse menino aqui. Tu tem Exatamente. parcela nisso. Exatamente. Foi melhorar o desempenho. Isso, Carlinhos. Exatamente. Vai ter que pedir, Vai ter que ajudar depois a comprar o leite. Vai. Olha só, o que eu quero dizer sobre o Duqueiroz, Tá dos claro, colegas né? de São Paulo. O melhor que tem. Ainda bem que o preço é bom e a qualidade é garantida. Olha só, eles me disseram o seguinte, que o Duqueiroz no Grêmio, eu não estou querendo fazer uma defesa do Duqueiroz, mas assim, para não também daqui a pouco queimar o jogador por completo. Ele não joga no Grêmio da maneira como ele jogava no Corinthians. No Corinthians ele era primeiro volante, às vezes no máximo um segundo volante, que chegava como homem surpresa à frente. Aqui no Grêmio, raras vezes ele jogou dessa maneira. Talvez só contra o Bahia, que o Grêmio perdeu no Jacone agora, que ele foi o melhor em campo até. Claro, Para tu ver como é que é a vida, para tu ver como é que é a vida. O Vila Sante já jogou em todas as posições do meio campo e performou em altíssimo nível. Não, é que jogador ruim é ruim, jogador bom é bom, Pedro, é isso. tudo bem, mas às vezes o cara é mediano, se bem escalado num time organizado, ele corresponde, entendeu? Eu acho que esse é o grande ponto. Ele jogou de meia várias vezes, assim, o Grêmio jogou com 4 volantes e ele era o mais avançado. Eu acho que tem Tu dois tá pontos sugerindo que ele não foi importantes. bem porque o Renato aproveitou ele. Evidente. É isso que tu tá sugerindo? Evidente. Na verdade, Por que tu não tá sendo claro nisso? Eu vou ser claro Mas agora. é que é evidente. O que eu tô te dizendo é o seguinte, se que o Duqueiroz... Se o louro é pro treinador quando o time é bem feito, nós estamos falando, no início do programa, nós estávamos enaltecendo o trabalho do Roger Machado. O louro é pra Ana Maria. De que o Gabriel Carvalho foi um encontro do Roger Machado, que ele potencializou o meio-campo do Inter, que ele organizou o time, Bernabé e tudo mais. Se o Roger tem mérito no Inter, o Renato tem que ter mérito no Grêmio. Se o Roger tem demérito no Inter, o Renato tem o mesmo demérito. Mas aí alguém vai dizer assim, ó, o Bruno tá criticando o Renato por causa do Duqueiroz. O Bruno tá criticando o Renato por causa do Duqueiroz. Não, eu tô trazendo um exemplo só, porque eu poderia dar outros. Opa, isso só aumenta. É que alguns jogadores jogaram bem em outros lugares e no Grêmio são mal escalados e não jogam. E o inverso também é verdadeiro, né, querido Bruno? Eu vou te dizer o seguinte, ó. Jogadores que foram mal em outros lugares e que foram bem no Grêmio. Esses exemplos... Recuperados no Grêmio. Esses exemplos cada vez... Mas aí é seletivo, né? É o Maicon. Aí é seletivo, né? Não, eu quero te dizer o seguinte. Não é uma questão de seletivo, Gamba. O Soteldo... Só se fala bem. Se fala bem. Soteldo é só noite. Não vai jogar no Grêmio. É um dos principais jogadores do Grêmio. É que esses exemplos de que o Renato recuperou atletas, eles ficam cada vez mais pro passado e cada vez mais são minoria, infelizmente. Porque assim, o próprio Diego Tardelli, que foi uma grande contratação, um pedido pelo Renato, o Renato queria escalar ele numa posição... Tu foi o primeiro a aplaudir quando o Grêmio contratou o Tardelli. Não. O Renato escalava ele numa posição, ele jogava em outra. O Luciano jogou bem em todos os clubes que passou, menos com o Renato, porque com o Renato ele era extrema. Em todos os outros clubes ele é falso 9 ou aquele jogador que joga atrás. É um jogadoraço de bola, né? Então nós temos vários exemplos aí de jogadores que foram bem em vários clubes e com o Renato não foram bem escalados e não funcionaram. Tem vários exemplos. Não, e a resposta pro GC ali, a permanência dos jogadores para 2025, está relacionada ao fico do Renato, mas vem cá, e será que o orçamento de Série B, por exemplo, ele é igual ao orçamento de Série A? Impressionante, hein? Não, essa é uma preocupação do Corinthians. É impressionante. É que não é. Impressionante. Tá, vamos lá, quero te ouvir. Vai, não, discorra é uma questão, sobre. Eu vou te dar um exemplo. Não, discorra sobre o orçamento de Série B diferente de Série A. Por que tu levantou isso? Vou te dar um exemplo. Não, quero ouvir. Discorra. É que se tu ficar quietinho e deixar eu falar, talvez eu consiga. Sou todo ouvido, meu senhor. A grande questão é a seguinte, cara. É a mesma coisa o Inter agora. O Inter tem um orçamento e uma folha enorme. Não estar dentro da Copa Libertadores em 2025... é prejudicialíssimo pro Inter. O Inter provavelmente vai ter de vender jogadores, ou vai ter que baixar a folha, ou vai ter que pegar e fazer o que tá fazendo. Mas eu tô te dando um exemplo na mesma proporção. Estar na Série A ou estar na Série B, certamente vai baixar o orçamento do Grêmio. Claro, mas... Certamente. E aí, esses 9 jogadores... Eu acho que não vai, cara. O que não vai? Vai cair o Grêmio? Pois não entendi. Porque tu levantou o orçamento de Série B e Série A. O Grêmio não vai cair. Não, é porque ele sugere, quando ele pergunta, ele sugere alguma coisa. E ele não me abordou a sugestão dele. O Grêmio não vai. Cara, tergiversou. Não, o que eu te disse... cercou, não pagou nada. Acho que briga até o fim, tá? O que eu te disse é que... existe uma perspectiva de o Grêmio poder cair para a segunda divisão. A perspectiva? Evidente. Uma perspectiva. Evidente. Tu vai estar sem o treinador, que é o
Mas é o P das galáxias agora, com 4 jogos, que não vai ter o treinador. Jogos difíceis. Meu Deus, o grande Renato Portaluppi. O Renato machuca demais, né, cara? Tem uma coisa que o tá Renato, dentro desse contexto. olha... Esse calendário dos próximos jogos do Grêmio vão dar o tom. Claro. Mas é que esse é o problema. É que o problema, Ribeiro, o problema é que aí, na boa, eu entendo que tu tá querendo pegar e fazer uma questão de granalização, que só porque eu sou colorado que eu tô falando isso. Eu só não entendi a perspectiva de orçamento de Série B e Série A. Não entendi. Mas eu te dei o exemplo, querido. Então faz de novo que eu não entendi, querido. Eu não entendi, professor. A perspectiva do Inter. Todo professor tem o dever de explicar quando o aluno não entende. Por isso que eu tô inclusive, de perna cruzada aqui. Isso, eu quero entender. Mas eu acabei de te dizer, a perspectiva do Inter estando na Libertadores é uma. A perspectiva do Inter não estando é outra. O Inter vai ter que diminuir sua folha da mesma forma que se o Grêmio estiver na Série B ou estiver na Série A. É sobre isso que eu tô falando. E aí não faz diferença a questão dos nove, se o Renato fica, se o Renato não fica. A questão é orçamentária. Sim. A questão é conseguir bancar um time desses. E outra, vocês estão tentando granalizar aqui, só porque eu sou colorado e estou falando, mas espera daqui 4 rodadas, a gente está debatendo aqui essa questão de Z4 e o Grêmio, qual é a conta do Grêmio para o Grêmio pegar e sair do Z4? Ou qual é a conta do Grêmio para o Grêmio sair da Série B? Hoje vocês estão querendo granalizar e ridicularizar porque eu sou o colorado do programa. Não, mas o Grêmio não tem futebol, o Grêmio não tem futebol hoje, está um time desorganizado, sem o treinador na beira do campo, inclusive, agora para os próximos 4 jogos. Se eu fosse gremista, eu estaria preocupado. Tem sexta, né? Vai ter. Não, e eu vou te dizer mais. Quando é que tem que sair o efeito suspensivo? Até amanhã? Até sexta. Até amanhã. Até domingo. Mas assim, ó, eu não vou ironizar, eu não tô te ironizando, tá? Eu acho que o Grêmio não cai. Tu é muito deles. Tá? Acho que não cai. Mas assim, ó, vermelho, tem que ter preocupação. A ideologia do folclore é vermelho. Pedro, hoje tu vermelho. Tá rindo, cantando Vamos e brincando. Lá, é muito mas deles. É o que eu tô dizendo. É muito deles. Claro, é o que eu tô dizendo. A sequência é complicadíssima. O Grêmio não desempenha, o Grêmio não vai ter o Renato, o Grêmio tá pressionado. Porque assim, ó, eu descobri a senha do Wi-Fi da tua casa, vou dizer no ar aqui. Fala. A senha do Wi-Fi da casa do Bruno é 1909, vamos Falcão. Não, nem cabe tudo isso, cara. A senha do Wi-Fi deve ser o nome... tentou. Deve ser o nome... Ai, cara, muito bom, tá louco. Legal. Ficou só 1909. Bruno, eu quero saber se coube na tua, Renato. Daqui a pouco vira tudo. Daqui a pouco vira tudo. Eu quero saber se coube na senha da tua casa, Renato Portaluppi. Eu não falei nada, Daqui a pouco vira tudo. Daqui a pouco vira tudo. Mas assim, ó, pra completar, o Grêmio tá desempenhando mal. O Grêmio esteve menos pressionado quando o torcedor acreditou que o Grêmio poderia ser campeão da Copa do Brasil e tinha possibilidade. E estava vivo também na Libertadores. Agora, de novo, o Grêmio só tem o Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem jogos dificílimos pela frente. Não tem o Renato. Tem alguns desfalques. Tem jogadores que não estão em bom momento. Olha, eu acho que não cai, Pedro. Mas acho que o Grêmio vai até o fim brigando para não cair. E sabe qual é o reflexo disso? A permanência ou não do Renato. Porque se o Grêmio escapar na última rodada do rebaixamento, vai ficar sem ambiente para ficar. Ok, digamos que renova sem ambiente. Renova tomando pau da torcida. Não, e mais, não ambiente é permanência na Série A, né? Tu tá ironizando. Não tô ironizando, já tá decidido, o Renato vai ficar. Não tá decidido. Pelo amor de Deus. É só tu pegar a nossa enquete. Pega nas últimas semanas nossas enquetes aqui. O telespectador dizendo que queria o Renato saindo. Querido, o discurso tá pronto. Qual? O ano das enchentes. Carlinha, vem pra cá. Isso é real. Sabe o que vocês todos estão desconsiderando? Foi campeão gaúcho. Cara, sabe o que você veio vem pra cá, Carlinha? aí e tal. Pior que é isso aí. É isso aí. Sabe o que todos vocês estão considerando? Desconsiderando? Ribeiro, vem cá pro meu lado que aqui. a minha senha é inconstitucionalissimamente. A magia. A magia. A minha senha é inconstitucionalissimamente. Me ajuda. Essa frase ela foi cunhada. Me ajuda aqui. Sério. Nosso mais 50 do programa. Sim. Essa frase ela foi cunhada por Rafael Bandeira dos Santos, correto? Sim. Nossa, o futebol é dinâmico. O Gambá. O debate de hoje pode ser ou o Grêmio mentira de hoje é a verdade
de amanhã. O Gamba, o Grêmio perto da zona de rebaixamento, tu traz esse nome, a baila? Não, eu quero falar sobre o futebol perigo, hein, cara? dinâmico. Gente boa, cara. O dinamismo. Eu gosto muito dele. Gente boa. Gente boníssima. Então, sabe o que não pode ser dinâmico? Eu vou sair aqui, tá? Sabe o que tem que ser regular? Tá sempre por cima? Você e a sua vida sexual. Meu amigo, eu tô aqui com a Carla. O assunto é muito sério. A gente brinca aqui, mas o assunto é muito sério. Tá? E voltou o número normal, né? Aquilo que você está acostumado. 0800 000 3084. A gente tem recebido vários depoimentos, tá? Hoje, quem me pegou aqui, né, próximo a PUC, foi o seu Lauro. O seu Lauro, ele tem 69 anos. Aí o número é interessante. E aí o que ele disse assim, tchê, eu tentei várias coisas, entendeu? Só que aí tu falava, a Carla falava, coisa e tal. Só que eu fiquei assim meio sem vontade, porque eu já tinha tentado várias vezes, de novo vou tentar. E aí a esposa dele, a dona Herminda, disse assim, vai, lógico, vai, porque não dá, do jeito que tá, não dá para ficar. E aí ele fez uma outra tentativa. Só que o que ele fez? Ele fez o mínimo que a gente pede. Ele ligou, tirou todas as dúvidas. E hoje ele é um casal feliz aí, seu Lauro. Alô, dona Herminda, aquele abraço. É isso aí, a gente ajudou aí em mais um relacionamento com o Vigra Plus. E é isso, o Vigra Plus eu falo que é o estimulante do homem moderno. Não tem erro, esse daqui é diferente de tudo. Então, assim como o Lauro que já falou que já tinha tentado de tudo, tem muitos ali que também já devem ter tentado de tudo e nada tem funcionado. O Vigra Plus não, gente, a tecnologia é pró-hormonal, só nós temos essa tecnologia que aumenta os hormônios masculinos. Por isso que funciona. Você vai ter potência forte, prolongada, vai sentir mais desejo, mais prazer, sim. Agora tem uma coisa, Ribeiro, que eu vou falar. Falhar acontece. Isso é normal. É do jogo. O que não dá é você continuar falhando e não tomar uma atitude, meu amigo. Aí não tem como. Aí o casamento vai por água abaixo, você fica sem autoestima. Não, mas tudo fica ruim. Fica tudo horrível. Tu não consegue assistir uma série, ouvir uma música, porque tu fica em depressão. Cara, assim, ó, a autoestima fica lá embaixo. Exatamente. Sabe? Pô, cara, dá um jeito aí, Tem que tomar uma atitude, fazer como o Lauro, já liga, já peça o seu Vigra Plus, recebe na porta de casa, entrega discreta e sigilosa no 0800 000 3084. Ribeiro, 80% de desconto agora, já, para as 80 primeiras ligações, ou seja, paga só 20% e as gotas do prazer vão junto para deixar você mais sensível ao prazer e muito mais fogoso. Essas gotas do prazer estão fazendo sucesso. E elas vão junto para quem adquirir o Vigra Plus agora no 0800 000 3084. E esse aqui eu quero dar de presente. Pra quem? Pra aqui, ó. Graças. Muito obrigado. Muito bom, hein? Um momento sugere. Muito obrigado. Parabéns. Acabei de montar um grupo no WhatsApp ali. mostra aqui. Acabei de montar um grupo no WhatsApp da Band. Qual? Chá de fralda. Opa! Vamos começar as doações. Isso é fake news. Seguida com um amigo nosso. Muito aí. obrigado, tá? Olha aqui. Que maravilha. Que loucura. Não vou devolver. Espetacular. Obrigado, Nikolovic, vamos falar de arbitragem. Aliás, ontem, Marinho parafraseou o Capitão Nascimento. Marinho parafraseou o capitão, o sistema. O sistema é F. Diga lá, Nikolovic, que o Vojvoda também falou sobre isso, né? Exatamente. Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Fortaleza, se pronunciou sobre a arbitragem de ontem, né? E falou sobre a possível falta de mercado em Brits que originou o segundo gol do Internacional. Ele também comentou sobre o choro, né? Usou a expressão choro dos outros times em relação à arbitragem no Brasil. Vamos ouvir o técnico. No estamos llorando, mas hay mucha gente que llora, ¿me entiendes? Y o consigue o el efecto de llorar, ¿me entiendes? Porque es así. Fútbol es, bueno, protesto, y a partir de ahí uno consigue sacar esa pequeña ventaja, que hallo que son ventajas que no ayudan a fútbol. Arbitraje, soy sincero, ¿me entiendes? No me gustó, mas no estoy llorando, digo, no, merecía una interpretación a partir de VAR y con eso quiero fechar en cuanto a meus comentários com respeito ao arbitragem. Muito bem. Ribeiro, né? Internacional foi beneficiado pela arbitragem ontem? O que o Vojvoda, embora ele tenha errado muito ontem no jogo, tá? O que ele falou é a verdade. O Internacional contra o Cruzeiro se sentiu prejudicado
e fez Nossa Senhora, foi uma coisa assim impressionante. Chorou? Que barbaridade, prejuízo, o Inter foi roubado. Tá. Ontem, isso aí que eu estou vendo é uma falta claríssima. Qual? Só pra eu o cara montou no jogador do Fortaleza. O cara montou. Gente, vamos lá, vamos ser conscientes, tá na tela tá? para vocês tirarem suas conclusões. Mas assim, ó, mercado no lance. É tão óbvio, é tão óbvio, entendeu? O que eu digo, uma hora tu é prejudicado, outra hora tu é ajudado. A arbitragem é ruim. Só um pouquinho, tô ouvindo aqui, só um pouquinho. Tá, Voivoda, se for chorar, manda áudio, tá? Aqui, ó, se tu vai marcar falta nesse confronto pelo alto aqui, não tem mais jogo no futebol brasileiro. Bota de novo aqui, bota de novo na tela aqui. Vai marcar falta, não tem mais jogo no futebol brasileiro. Meu Deus do céu, isso não é falta, assim, ó, pelo amor de Deus. Eu acho interessante a má vontade do Ribeiro com o Inter já. É enorme, claro, é o Rigrêmio Neto, né? Mas assim, ó, posso fazer a minha leitura também, Ribeiro, sobre o lance? É falta ou não é falta, Bruno? Pra mim, nada. Olha só, o jogador do Fortaleza, deixa eu voltar o lance ali, ó. Olha ali, ele bate o jogador, não, começa que ele se atira. Ele se atira no gramado. O Tite e o Tinga se batem, cara. São os próprios dois jogadores do Fortaleza que se batem. Não, o Tinga sim, mas eu acho que o Ribeiro tá falando do número 19 é aqui, ali. Cara, no mercado. O Brits, o mercado, tá? Deixa eu ver o Bruno. O jogador do Fortaleza, no início da jogada, vai repetir, vocês vão ver. Olha, ele se atira. Aí ele coloca o braço no mercado como se dissesse, ó, o mercado não vai chegar na bola. Se atira, Bruno. Se atira, nitidamente se atira. E aí é uma disputa natural pela bola. Não, só um pouquinho. A perna do mercado está por cima do jogador. Calma, Bruno. Cara, o que custa dizer, cara, contra o Inter se sentiu prejudicado. Olha aí, isso é bonito. Olha aí, isso é bom demais. Tá, mas o que tem a ver, cara? Não sei, cara. Onde vai chegar isso? Onde é que vai chegar isso aí, cara? Não tô entendendo. Não come. Quem não fala tanta porcaria? Come. Que isso, cara? Tu não acha que tu tá... Ô, Pedro... Come aí. Por que o Ribeiro não assume que é gremista logo também, né, velho? Pega o que eu vou comer depois. Por que o debate chegou nesse nível? Que eu vou comer também não entendi. Cara, na boa. Ô, Edson, só um pouquinho, cara. Tudo bem. Bota de novo na tela aí, Paulinho, o Inter se sentiu prejudicado contra o Cruzeiro, fez... meu Deus. Cara... Respeita, foi uma falta claríssima do mercado. Não foi falta. O cara se atira, a perna dele vai por cima do jogador do Fortaleza. Em nenhum momento o Inter disse que foi roubado contra o Cruzeiro. Em nenhum momento. Disse. Não. O cara agarrando o mercado. Tinha o Twitter ainda, tá? Não. O Inter não disse que foi roubado contra o Cruzeiro. A torcida disse. Bom, a torcida não é o Inter. Opa! A torcida não é o Inter. Olha aí. Tu estás falando. E evidente. Que frase forte. Evidente. Como a torcida não é o Inter? O Inter é só a torcida, não, cara, querido. Não. Nós estamos falando em termos de instituição. Não muda. A maior instituição do clube de futebol. Não muda o que eu tô falando. Tu tá dizendo o seguinte, a direção do Internacional... Tu tá dizendo que o Inter, quando tu diz assim, o Inter disse que foi roubado, tu tá falando da direção do Internacional, dos cartolas que foram ao microfone, como por exemplo o José Olavo Bisol. O José Olavo Bisol, ele estava reclamando de um e-mail recebido 2 horas antes de começar o jogo. Todos ele estava reclamando. Mas e daí? E não pode? Tu não pode receber a pauta do programa com 30 minutos de antecedência. Olha. Tu não pode. Acontece. Tá. A grande questão. Quando tem uma breaking news, daí sim. Senão não, cara. Vai pra outro exemplo. Dá outro exemplo. Não te perdeu, não passou. O Inter estava reclamando da falta de critério da arbitragem. Lembrou o Bruxo, aquele que chegou pra mim, faltava 1 minuto para o programa, tinha 3 horas de programa, ele bateu no meu ombro. Bruxo, não temos nada pra hoje. Vai no talento. Forte abraço. Vai no talento. Forte abraço pro Diego Brião. Vai. Forte abraço pro Diego Brião. Muito bem, tira e vem comigo aqui que eu tô ligado pra acalmar os ânimos. Deixa eu dizer mais, tá? O juiz ontem foi péssimo e mais prejudicou o Inter do que o Fortaleza. Picotou o jogo, evidente. Picotou o jogo. Irritou os atletas, faltinha toda hora. E nesse lance aí, não foi nada, não teve nenhuma falta. Disputa de bola. Passa o teu recado, por gentileza, pra acalmar os ânimos pra turma. Claro, cara. Precisa pro Ribeiro, tá aqui.
com colherinha, com ameixinha, tá maravilhoso. Enquanto o Ribeiro está aqui degustando essa ambrosia maravilhosa. O que é? Eu não tinha entendido. A gente vai para o intervalo comercial e volta em seguida. Meu Deus. Pro intervalo aqui, ó, Rezende tá aqui comigo falando que quer ambrosia. A gente quer ambrosia depois do programa, viu, Pedro? Já deixa separado um pouco pra nós aí, se der, né? Que eu acho que o Bruno Soares vai comer toda essa ambrosia aí antes de acabar o intervalo. Vamos lá. Antes de ler os recados de vocês, eu quero dizer que temos um colega aqui, ó, vem cá, JG, que acertou o placar de ontem, 2-1, inclusive acertou um dos gols, não? Acertei. Acertou, né? Eu falei que o Alan Patrick ia fazer um e falei que o Gabriel Carvalho ia fazer exatamente. outro. Não foi o Gabriel, mas foi outro menino da base do Inter. Né? Exatamente, aí ó, cravou. O Elian veio aqui, vou gabaritar, falou que ia ser igual do Borré. Não joguei, se eu jogasse não ia dar certo. Tinha que ter jogado na KTO, perdeu a chance. Resultado correto, aí pelo menos tu acertar. Ia levar. Perdi a chance, próxima vez eu... Perdeu. O resultado correto, tem ideia? Não lembro da odd de ontem. Tava 2.1, ia ganhar, botar 10 pilinha, ia ganhar uns 100 pilinha, né? Rateou JG e não brincar lá na KTO.com, né? Lembrando que vocês podem brincar agora, vão voltar os jogos aí, né? Após a data FIFA, final de semana, tem mais, então acessa lá KTO.com. Lembrando também do KT Rock, né? No sábado, às 4 horas da tarde, lá no Auditório Araújo Viana, que você também pode estar garantindo ingressos lá no Simpla. Vamos ver os recados de vocês. Vocês estão falando muito sobre a polêmica da arbitragem de ontem, né? O Paulo Albuquerque tá falando que foi falta no mercado. Pensei que fosse uma cena de rodeio, falando que foi falta. Já o Fábio Gonçalves disse que não foi nada. O Vilmar Sarmento está aqui muito feliz com a vitória do Internacional. O Leonardo Muniz também falando, vamos Colorado, abraço para ti. A Alessandra Lacerda está aqui com a gente também. O Márcio Fraga está falando ambrosia, ó. Deixou o pessoal com vontade de comer ambrosia. E o Pedro Espinosa. O Leandro da Silva está dizendo aqui, ó, oi Nicole, eu também acertei o placar. Viu só? Jogou lá na KTO, espero que sim. Que já levou uns pila aí, ó. Valdecir Machado tá aqui com a gente também. Faz o chat e deixa esses caras de lado. Não, a gente tem que ter uma interação aqui com a redação, ainda mais que o nosso intervalo é longo aqui. A Helena Osório Brum, gosto dessa Nicole, boa menina. Helena Osório Brum, mais conhecida como nossa colega aqui da Bandeirantes, né? Um beijo pra Heleninha. Hora do Marchesin. Guilherme de Souza, Grêmio tá jogando campeonato de basquete. Por que, Guilherme? Me conta. Manda um oi para Rio Grande, o Leonardo tá pedindo um oi para Rio Grande, abraço para todo mundo lá. Ó, o Kleber tá dizendo aqui, sábado presente no KT Rock. Vai estar lá o Kleber que ganhou um par de ingressos que nós demos aqui no concurso, né, da KT Rock. Manda um abraço pro Ernest, encontrei ele no Zafari, muito simpático. O Guilherme de Souza tá dizendo aqui, ó, então o recado tá entregue, o Ernest tá nos ouvindo lá no estúdio, um abraço para ele. Falta é muita falta, disse o Eugênio Carlos sobre a falta do Gabriel Mercado ali em cima do Brits, né? Vocês acham? Vamos ver daqui a pouco também o resultado da enquete, né? Se vocês concordam que o Inter vai jogar a Libertadores no ano de 2025. Então vamos ver o que vocês votaram aí. Boa tarde, donos da bola, sou de Pelotas, Rio Grande do Sul, e o Inter ganhou porque jogou bem, disse o Sorato. Exatamente, né? O técnico Roger Machado vem evoluindo aí, a equipe colorada vem jogando bem. O que mais que vocês estão falando aqui? Carlos Oliveira tá aqui com a gente mandando uns chorinhos. Thiago Pires também aqui. Ó, tem gente que tá ouvindo Metallica aqui, ó. Ele tá mostrando o vídeo de Star Wars. Não é Metallica, isso aí é AC/DC, verdade, ó, ratei. Feio agora, né? Beleza. Beleza. Paulo Albuquerque aqui com a gente, Vilmar Sarmento, o Zezinho aqui também com a gente, um abraço pra ti. Bruno Melo, abraço aqui. Valeu? Abraço. De volta com o dono, estou aqui me deliciando com a ambrosia da dona Terezinha, avó do Pedro Espinosa. Beijo pra senhora, absurdo, beijo! Hein? Isso aqui é um absurdo. Absurdo. Alexandre Ernest, reconhecimento do programa, parabéns! Parabéns, Alexandre Ernest. Parabéns! Desculpa aí, Sueco, desculpa, Cássio, foi mal, pessoal, mas esse final de semana... Coração vermelho pesou,
e ele levou lá na KTO 2-1, churrasco é por tua conta, tá? Esse final de semana eu vou pagar o churrasco, tá? Cravou o resultado na KTO, cupom Donos TV lá na KTO. O Ernest cravou e vai pagar o churrasco pra turma. E o sueco agradeceu o Ribeiro Neto, que errou mais um palpite. Mas ali é pedra cantada, né? Vamos lá, resultado final da enquete na tela. Resultado final da enquete na tela. O sueco da KTO Hashtag empolgou. Hashtag empolgou. Essa é a definição. Falei que a pergunta era óbvia. Hashtag empolgou. Já tá lá. O Inter vai disputar a Libertadores, 83% da nossa audiência, né? Tá lá. Entendendo que sim, quem participou, muito obrigado pela participação de todos. Venha o horário político, logo depois tem o Alexandre Mota com Boa Tarde RS. A gente volta amanhã. Ambrosia top demais. Tchau, gente.